Salut! Bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a esse curso de francês. Na aula de hoje, aula 24, leção 24, nós vamos falar sobre a diferença e quando usar o c'est e o il est. Então, se você chegou aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vamos começar. Esse é um assunto que é um pouquinho difícil, porque em português a gente não tem muito essa diferença, então isso é um pouco confuso quando a gente está aprendendo francês, mas é importante a gente saber. Antes da gente começar a ver a diferença, né, vamos relembrar o que é cada uma dessas coisas, né? O que é o c'est, o que é o il est. O il est é mais fácil, né? A gente aqui tem o pronome il, que é ele, que é um pronome pessoal de terceira pessoa, e o est, que é o verbo être conjugado na terceira pessoa, verbo ser, verbo estar. O c'est, ele é uma junção de um pronome demonstrativo, se, mais o verbo être, né? Também na terceira pessoa do singular, é. Então, quando eu junto o se e o é, vira c'est. O se é um pronome demonstrativo singular no masculino. A gente vai ver os pronomes demonstrativos com mais calma, todos eles, tá? Mas se seria esse, este, e aí junta tudo, fica c'est. E o c'est e o il est, eles têm usos bastante precisos dentro da língua francesa, quer dizer, eles têm regras bem formadas de quando usar um e quando usar o outro. Muitos desses usos do c'est e do il est são em alguns vocabulários que a gente ainda não viu, não aprendeu. Tá? Então hoje a gente não vai ver todas as diferenças e todos os usos do c'est e do il est, que é muita coisa. Eles são bastante usados dentro da língua francesa. A gente vai ver hoje a diferença do c'est e do il est quando a gente está descrevendo a uma pessoa ou alguma coisa que é o que a gente está trabalhando até agora. Então vamos começar com o c'est. O primeiro caso que a gente vai ver aqui do uso do c'est, a gente já viu lá quando a gente está falando sobre o nome, né? Como dizer o nome da gente. Que é aquela estrutura do moi, c'est, e você bota o seu nome, né? Moi, c'est Gabriel. Você está se apresentando, a gente usa o c'est. Então essa é uma estrutura fixa, onde a gente sempre vai usar o c'est. O c'est também vai ser usado sempre quando a gente apresentar uma outra pessoa. Então uma pessoa pode chegar e perguntar: quem é essa, né? Quem é essa pessoa? Quem é ela? Quem é ele? Essa pergunta em francês vai ser assim, ó. Qui est? Qui est? Qui é o pronome interrogativo quem, tá? Quem, que. E o est, repara, o est, eu tenho aqui o verbo être, conjugado na terceira pessoa do singular, e o pronome demonstrativo se. Então nada mais é do que o c'est ao contrário. Quando eu estou fazendo uma pergunta para perguntar sobre uma pessoa, eu uso o c'est ao contrário, est. Então, qui est? Quem é ele? Quem é ela? Né? Quem é esse? Quem é essa? É sempre assim, qui est? Não importa se a pessoa é do sexo masculino, do sexo feminino, a pergunta é sempre assim, qui est? Também não importa se é uma pessoa só ou é mais de uma pessoa, vai ser sempre assim, qui est? Tá? Isso não varia em singular, plural, também não varia de masculino e feminino, sempre qui est. E aí você responde com o c'est. C'est Zoé. É a Zoé. C'est Marie. Então, se eu estou apresentando uma pessoa, estou dando o nome dessa pessoa, eu uso c'est. Eu posso também dizer
se essa pessoa for um parente meu, eu posso falar qual o grau de parentesco dessa pessoa. Eu posso falar c'est ma mère. A gente vai aprender ainda a família, né? Falar sobre a família em francês, tá? Mère é mãe. Tá? E ma é um pronome possessivo. Minha é minha mãe. Então também, antes de a gente chama de determinante. O que é um determinante? É um artigo, pode ser determinado, indeterminado, pronome possessivo. Isso é um determinante, aquilo e determina o substantivo que vem depois. Nesse caso, ele está determinando que esse substantivo mère tem alguma relação comigo, né? Esse pronome possessivo está fazendo essa ligação do mère com a pessoa que está falando, que sou eu. Está dando essa ligação, minha mãe. Antes de um determinante, a gente também usa o c'est, tá? Com artigo, com pronome possessivo. Um artigo, por exemplo, c'est la mère de Jules. Tá? Então agora a pessoa pergunta qui est, né? Quem é esta pessoa? Quem é ele? Quem é ela? Eu respondo c'est la mère de Jules. Então é a mãe de Jules. Aqui eu estou usando um artigo definido. Então eu uso c'est. Se eu estou usando o artigo, depois eu uso o c'est. Artigo indefinido também vai usar o c'est, por exemplo. Qui est? C'est qui est? Né? Quem é este? Quem é esta? C'est une chanteuse brésilienne. Então, quem é? É uma cantora brasileira. C'est une chanteuse brésilienne. Tá? Então, também uso c'est quando eu tenho um pronome, também uso c'est quando eu tenho um artigo indefinido. Une, un, também vou usar o c'est. Agora, o c'est, ele também tem a sua forma no plural, tá? Que é o ce sont. No caso, eu só passei para o plural o verbo être. Verbo être na terceira pessoa do plural, lembra? Sont. Tá? Mas o pronome demonstrativo permanece igual. Ce sont. Quando eu pergunto sobre uma pessoa, eu uso qui est. Qui est. Se eu pergunto sobre mais de uma pessoa, eu uso qui est, certo? Mas na hora de responder, vai ter diferença. Se é uma pessoa só, eu uso o c'est daquele jeito que eu tinha escrito aqui antes. Agora, se for mais de uma pessoa, aí eu vou ter que usar o ce sont. A pergunta permanece no singular, não muda a pergunta continua qui est. Mas a resposta vai ter que ser ce sont. Então, por exemplo, qui est? Né? Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Nesse caso, eu estou perguntando no plural, né? Quem são essas pessoas? Ce sont então eu pergunto o que é, quem é, né? Pelo contexto você vai saber se é feminino, se é singular ou plural, né? Então nesse caso estou perguntando no plural quem são essas pessoas, tá? A pergunta permanece igual, que é, mas na resposta vai ter que vir no plural. Ce sont mes parents. Então, estes são meus pais, tá? Parents, pais. Em algumas situações pode ser parente também, mas é mais usado no sentido de pais. Então, estes são meus pais. Aqui, ó, o me. Em alguns lugares vai pronunciar isso como me. Depende onde você está na França, vai pronunciar me ou me. Também pronome possessivo está no plural, meus ou minhas. Tá? A gente vai aprender os pronomes possessivos com calma. Mas é um determinante, como eu falei, o pronome possessivo é um determinante.
Então eu uso o c'est, como eu estou no plural, eu vou usar o plural do c'est, que é ce sont. Tá? Ce sont mes parents. E eu também posso usar o c'est para apresentar, o c'est ou ce sont, para apresentar alguma coisa, algum objeto, não necessariamente uma pessoa. E como é que fica essa pergunta? Quando eu quero perguntar o que é isso, né? A gente aprendeu a perguntar quem é quem é esse, quem é essa, a gente responde com o c'est. E se eu quiser saber sobre um objeto, o que é isso? Essa pergunta em francês é assim, ó. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Para perguntar o que é um determinado objeto, você está vendo ali, você não sabe o que é, você pergunta qu'est-ce que c'est? Ou você não sabe o nome em francês, você pergunta qu'est-ce que c'est? Né? Uma pergunta bastante importante, né? Qu'est-ce que c'est? E a pessoa vai responder usando o c'est. C'est une girafe. Girafe, girafa. A gente vai aprender os animais também, mais pra frente, tá? Então fica tranquilo. Mas girafe, girafa. Então, c'est une girafe. Repara, de novo, estou usando um determinante aqui, porque é um artigo. Então, essa estrutura com c'est usando um determinante, ela é bem forte. C'est, determinante, pode ser um artigo definido, um artigo indefinido, como esse caso, pode ser um pronome possessivo. Então, c'est une girafe. Se eu tivesse no plural, né? Se eu tivesse várias girafas, e aí eu pergunto, qu'est-ce que c'est? A pergunta também permanece igual, tá? Qu'est-ce que c'est? É do mesmo jeito no singular, no plural, no masculino, no feminino. É sempre qu'est-ce que c'est, tá? Para qualquer coisa. Qu'est-ce que c'est? Mas a resposta vai depender. Se for no singular, vai usar o c'est, como aqui. C'est une girafe. Se for no plural, vai usar o ce sont. Por exemplo, ce sont de girafe. O de aqui também é um artigo indefinido no plural. A gente já viu os artigos. Tá? A gente já viu un, une, singular, masculino e feminino. E o de no plural. Tá? O de é usado no masculino e no feminino. É igual. Mas está no plural, de. Então são umas girafas. Em alguns lugares esse de vai pronunciar de. Pode ter essa diferença na hora de falar. De. Ce sont des girafes. Agora, uma coisa importante, que eu não marquei, mas é importante falar, quando eu uso c'est com o nome próprio, o nome de uma pessoa, eu não uso nenhum determinante. Não sei se vocês repararam, quando eu perguntava qui est? Qui est? E eu respondia c'est Marie. Repara, aqui eu não uso nenhum determinante, tá? Então, com nome próprio, eu não uso determinante na frente. Nem artigo, nem pronome possessivo, nada disso. Boto o nome direto. C'est e o nome. Eu vou usar o determinante quando eu estou falando de algum grau de parentesco, c'est ma mère, ce sont mes parents. Quando eu estou falando de um objeto, de um animal, né? C'est une girafe. Mas quando eu estou usando o nome de uma pessoa, eu não uso um determinante. Tá? No plural também, a mesma coisa. Ce sont Marie et Zoé. Qui est? Quem é? Ce sont, são Marie e Zoé. São Maria e Zoé. E agora o il est. Como é que a gente usa o il est? O il est a gente pode usar com várias palavras, né? A gente pode usar um adjetivo. Il est blond. Il est petit. Repara que agora eu não uso
nenhum determinante depois do il est, como a gente usava no c'est. Isso é bem importante marcar. O il est você nunca vai usar um determinante, um artigo ou um pronome possessivo, nunca. Tá? Se você precisar usar um pronome possessivo, se você precisar usar um artigo, então quer dizer que você tem que usar o c'est. Tá? Então, il est blond, il est petit. Então, eu estou dando uma característica direta de uma pessoa. Ele é louro, ele é pequeno. Tá? O il est, ele vai ter a sua forma no feminino também. Elle est. Então, elle est blonde. Elle est petite. Então, elle é loura, ela é pequena. Também vai ter a sua forma no plural. Então, ils sont, né? Eles são. Ils sont blonds. E ils sont petits. DS permanece mudo, TS também permanece mudo. Então, blond, petit. E o plural, ils sont. A gente já conjugou o verbo être, então a gente já sabe, isso não é nenhuma novidade. Ele também vai ter a sua forma no feminino plural. Elles sont blondes. Elles sont petites. Se eu tenho aqui o il est masculino singular, o resto vai estar no masculino singular. O adjetivo vai estar no masculino singular. Blond, petit. Se eu estou no feminino singular, elle est, o adjetivo também vai estar no feminino singular. Blonde, petite. Se eu estou no masculino plural, ils sont, adjetivo também masculino plural. Blond, petit. Se eu estou no feminino plural, elles sont, adjetivo também feminino plural. Blonde, petite. Então, quando eu estou dando uma característica assim, direta de uma pessoa, eu uso o il est. Então, il est blond, il est brun, il est grand, il est petit. Eu também vou usar o il est para falar da nacionalidade de uma pessoa. Então, por exemplo, il est brésilien. Il est français. Então, ele é brasileiro, ele é francês. Eu uso o il est. Repara de novo, nenhum é determinante depois do il est. Eu não tenho nenhum artigo, eu não tenho nenhum pronome possessivo. É o il est mais o adjetivo direto. Il est français. Il est brésilien, nesse caso, a nacionalidade. De novo, il est também vai ter a sua forma no feminino, elle est, então elle est brésilienne, elle est française, e também vai ter a sua forma no plural, masculino e feminino plural. Ils sont, elles sont. E eu também vou usar o il est quando eu vou falar da profissão de uma pessoa. Por exemplo, il est professeur. Il est professeur. Ele é professor. De novo, nenhum determinante. Il est professeur. Agora, se eu tenho essa frase aqui, ó. Se a frase está certa, il est mon professeur d'anglais. Tá? Então seria, ele é meu professor de inglês. Se a frase está correta? Não, não está. Por quê? Porque agora, nesse caso, eu estou usando aqui um determinante, que é um pronome possessivo. Mon, meu. Então eu não posso usar o il est. Nesse caso, eu vou ter que usar o c'est. C'est mon professeur d'anglais.
Reparam a diferença? Tem uma diferença se eu disser somente il est professeur, ele é professor, só estou dando só estou dando uma característica, né? Estou dizendo a profissão de uma pessoa, ele é professor. E aqui eu tenho também a forma tem a forma no feminino, elle est professeur. Quando eu estou dando mais alguma informação desse professor, estou dizendo, ele é o meu professor de inglês, tá? Ele é nosso professor, ele é o professor da Maria. Tá? Eu estou dando uma outra característica para o professor e eu estou usando determinantes na frente do professor, seja um artigo, seja um pronome possessivo, aí eu tenho que usar o c'est. Tá? C'est mon professeur d'anglais. E nesse caso, o c'est ele não varia masculino para o feminino. Se aqui fosse ma professeur, minha professora, eu continuo usando c'est. Tá? Continuo usando c'est. Uma diferença básica do il est para o c'est é que o il est ele varia do masculino para o feminino. E também varia do singular para o plural. O c'est só varia do singular para o plural. Tá? Masculino e feminino ele é igual, continua sendo c'est. E a diferença mais básica assim, entre eles é que o c'est eu vou ter aqui o acompanhamento de um determinante depois. Ou um artigo, ou um pronome. Tá? O il est não, o il est vai direto. Nunca depois do il est eu nunca uso um determinante. Nunca, jamais. Se eu precisar usar um determinante, como aqui, eu estou caracterizando esse professor como meu professor, então eu preciso usar um determinante, então eu tenho que usar o c'est e não o il est. Tá bom? Isso confunde a gente, porque em português a gente não tem essa diferença. A gente fala ele é professor e ele é meu professor de inglês. A gente não tem diferença quando a gente fala isso. Em francês vai ter. Eu vou ter o il est, quando eu estou dando uma característica direta, tá? Il est professeur, ponto. Mas quando eu estou dando uma outra informação e eu estou usando um determinante, eu tenho que usar o c'est. C'est mon professeur d'anglais. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo e compartilha para os seus amigos, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.